tema da nossa ministração é Jesus Cristo é o Senhor. E o texto que eu vou estar ministrando hoje, como eu sempre faço, hoje vai ser Hebreus. Livro de Hebreus, já ministrei 2 palestras sobre Hebreus, estou ministrando a 3ª palestra sobre Hebreus. Mas dessa vez eu vou começar a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, hoje de 1 até o 14. Cartas aos Hebreus, eu já falei, tive a oportunidade de falar, que a carta aos Hebreus não tem, ou não é conhecido o autor da carta aos Hebreus. E no começo colocaram toda sorte de nomes, mas acharam por bem desistir e esperar que lá na glória a gente vai saber quem é o autor de Hebreus. Mas por muito tempo acharam que era Paulo, Priscila, Áquila, Apolo e tantos outros. Mas chegaram à conclusão, se Deus não revelou, é porque Ele não queria que nós soubéssemos. Então ninguém sabe, só os que já partiram, só dos tempos que essa carta foi escrita. Com certeza era um homem ou uma mulher de Deus, né, usada pelo Espírito, e conhecido de todos. Tanto é que não precisou nem colocar o nome. Mas o tempo se perdeu, o tempo passa. E quando o tempo passa, depois de alguns anos, hoje não sabemos. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E esta carta ela foi escrita, já falei aqui, para combater alguns judeus que se converteram ao cristianismo, se converteram a Cristo, assim como eu e você somos. Diga amém, se você é convertido a Cristo. Amém. Assim como eu e você somos, mas aí pelas perseguições, pela diversidade, pelas lutas da vida, muitos quiseram voltar ao judaísmo. E aí este autor escreveu para dizer, olha, Cristo é superior, Cristo é maior. Por isso que hoje o tema, Jesus Cristo é o Senhor. E aí esse texto é muito simples de fazer o sermão. É de 1 até 14. Capítulo 1, de 1 até 14. De 1 até o 4, a Bíblia vai dizer que Cristo, Jesus Cristo, é superior aos profetas. E do 5 até o 14, que ele é superior aos anjos. Essa carta só diz isso, praticamente. Aí você diz, poxa, mas isso é tão simples para você hoje. E não é tão simples. Simples para você que a revelação já veio. Mas tem muita gente que ainda não aceita Jesus. Não crê em Jesus Cristo. Crê em outras coisas. E essa carta veio para combater as misturas, as heresias, o sincretismo religioso. Veio para dizer que só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo salva. É isso que esta carta veio escrita com este objetivo. Mas como assim, pastor Roberto? Como é que você aceita Jesus e você quer voltar? Vou fazer uma pergunta para você. Você vai dizer uma misericórdia bem forte se você conhece. Você conhece alguém que já serviu a Jesus Cristo? Era até reconhecido como uma bênção e hoje está desviado? Diga-me. Misericórdia. Eu conheço. Pastora Cleide conhece. E eu conheço duas, e por sinal, 2 mulheres abençoadas. Uma, o Évito conhece e chamava o Évito de Íbido. Acho que ele lembrou. E eles eram uma bênção. E depois se desviaram, ela está na macumbaria, essa pessoa, essa segunda que o Évito conhece. E aí, a primeira, não sei se o Évito conhece, mas também. Então eu conheço 2, mas deve existir milhares de pessoas que um dia provaram de Jesus Cristo, experimentaram. E pelas decepções, pelas situações, se afastaram. Quanto mais naquele tempo que vinha as perseguições, era a morte mesmo. Quando o apóstolo Tiago foi morto, muitos judeus se alegraram. Aí o
governador da época, disse, Herodes, já que nós matamos Tiago e muita gente se alegrou, vamos matar mais um. Nesse contexto que ele prendeu Pedro e neste contexto que o anjo soltou lá Pedro de uma forma sobrenatural, que não vamos entrar aqui, embora nós vamos falar um pouco de anjos hoje, mas não é, o foco não são os anjos, mas a perseguição era forte, tá? Não é, no Brasil nós temos uma perseguição, temos, mas é uma perseguição velada. Hoje você é livre para você colocar no seu Instagram, hoje você é livre para você pregar Jesus, hoje você é livre para você vir para a igreja, você é livre, graças a Deus, pelo menos no Brasil. Mas era perseguição. Prenderam Pedro e João e bateram nele, espancaram ele, e depois disse, vai e não prega mais esse Jesus. Ele disse, olha, depois de apanhado e depois de ser solto, está preso. Ele disse assim, importa obedecer a quem? Obedecer a Deus e não ao homem, tá? Depois de você ser preso e apanhado, e o cara que te bateu e te prendeu diz isso para ti, você tem coragem de dizer isso? Olha, meu querido, importa obedecer a Deus, não ao homem. Quer bater de novo? Bate. É isso que ele queria dizer. Quer bater de novo? Bate. Quer prender de novo? Prende. Isso foi Pedro e João. Mas tem muita gente que, diante da situação, diz, não. Vamos negar esse Jesus mesmo, que a gente vai ter uma vida mais tranquila aqui na terra. É isso. Então, vamos trabalhar do 1 a 4, quando Jesus Cristo é superior aos profetas. Vamos, sem mais delongas, para o texto, né? E à medida que o texto vai falando conosco, a gente vai ministrando. Deixa o texto falar, deixa Deus falar conosco. Então vamos ler Hebreus capítulo 1, somente o versículo 1. Amém. Havendo Deus outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, havendo Deus outrora no passado, havendo Deus no passado, falado de muitas maneiras e de muitas formas pelos profetas. Claro que você conhece isso. Quem conhece alguns profetas da Bíblia, diga um bem forte. Amém. Os mais famosos, vamos citar aqui, vou citar só uns 4 para ilustração, mas eu sei que a gente vai citar só os profetas menores, são 12, né? Na visão. E tem os maiores, que são 4 ou 5. Então, mas os mais famosos, Elias e Eliseu. Quem nunca viu falar de Elias aqui, né? Elias e Eliseu. E tantos outros profetas, não, como Isaías, como Ezequiel, como Jeremias, e por aí chega, né? Já citei 5. Mas Deus usava esses profetas para falar? Sim, claro. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas para instruir, para alertar, para ensinar, para profetizar. Aí, repete um de novo, para ver se eu já falei tudo aí. Havendo Deus outrora, falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Aos pais, o que é pais? É o nosso antepassado, tá? Não é pai e mãe. Ah, meu pai e minha mãe. Não. Aos nossos pais. Quem são os pais? Todos os nossos antepassados. Então Deus falava de várias formas e de várias maneiras no Antigo Testamento. Tudo isso é para provar que o Novo Testamento é uma aliança melhor e mais poderosa, porque o Novo Testamento é uma aliança formada em Cristo. E a outra aliança, a antiga ou velha aliança ou Antigo Testamento, era formado pela lei. Ali Moisés, ali Monte Sinai, e vários profetas, como já citamos aqui. Então ele falava. Era importante, sim. Mas aprenda uma coisa, eu quero que você repita para você aprender didaticamente e você decorar. Diga, a revelação é progressiva, mas só veio até Cristo. Como eu já falei aqui uma vez, vou falar, isso é polêmico, mas é teologia. Está aí a carta de Paulo, eu ia falar Paulo, pode ter sido Paulo, mas não é Paulo. É porque Paulo escreveu tanta carta que a gente fala Paulo.
Não sei quem escreveu e ninguém sabe, tá? Tá claro isso aí? Sim. Tá, né? Então, quando eu já disse aqui que não tem mais profecia hoje, aí a pessoa vai, irmão, tá aí, antigamente falou por vários profetas, você tem só alguns poderosos, só Elias e Eliseu, para a brincadeira começar a ficar séria. Mas nos últimos dias ele falou pelo Filho. Então o Filho, diga o Filho, é a última revelação. Única, diga única, e definitiva. Quando Deus falou pelo Filho, quem é o Filho? Cristo. Quando ele falou pelo Cristo, acabou as revelações. Com isso eu não quero dizer que uma pessoa pode ser usada no espírito de profecia e revelação, até para dizer, você vai casar com o solteiro, né? Seja casado aqui, você está casado. Se aquiete aí no seu cantinho. Mas você que não é casado, aí aponta para uma moça ou para um moço solteiro, você vai casar com um jovem assim, assim, assim. Pode existir isso? Pode. Eu estou falando de revelação de bíblica. A Bíblia diz assim, eu demoro sempre na introdução, que é para tentar deixar você na cara do gol, depois a gente corre, tá? Sempre eu faço isso. Então, a Bíblia diz em Gálatas, mesmo que um anjo de luz descendo do céu lhe anuncie um novo testamento, seja considerado o quê? Maldito. Você não conhece esse texto de Gálatas? Mesmo que um anjo de luz descendo do céu e anuncie um novo testamento, seja considerado maldito, amaldiçoado, anátema, é a palavra que está lá. E isso aconteceu com os mormons, diga os mormons. Estou aqui para falar dos mormons não, eu vou só dizer como surgiu os mormons. Eis que Joseph Smith, é o fundador dos mormons, ele estava na Nova York, deitado, orando, Senhor, tantas religiões, qual é a religião correta, tanta igreja, tem até da base 14 do pastor Roberto lá em Manaus. Se não orou assim, deveria ter orado. E aí, diz que desce um anjo, dizendo ele, não estava lá, mas desceu o nome. Como é o nome desse anjo? Moroni, diga Moroni. Moroni, mormo, tá? Desceu o anjo do céu, Moroni, dizendo Joseph Smith, e disse, olha, nenhuma dessa religião está correta, está tudo errado. Vou te mostrar um Novo Testamento anunciado por Jesus Cristo. O livro dos Mormons, o Novo Testamento de Jesus Cristo, assim que está na capa dele, tá? E aí, ele disse, vai em tal lugar que tu vai encontrar uma Bíblia, o Novo Testamento, uma Bíblia, tá? E ele foi lá e encontrou, tudo isso ele dizendo, não sei, tá? E ele fundou o livro dos Mormons, mas mesmo que um anjo de luz descendo do céu e anuncie um novo testamento, seja considerado o quê? Maldito, amaldiçoado. Então os Mormons e Joseph Smith são o quê? Maldito à luz da Bíblia. Se você quiser brigar, brigue com a Bíblia, tá? Se alguém já frequentou os Mormons, ou gosta, ou tem simpatia, meu problema não é com Mormon nem com ninguém, é com a Bíblia. Estou aqui para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. É a palavra de Deus? Amém, não é? Tá? Então isso está em Gálatas. E eu acho que é 1 ou 2. Você lê, lição para cá, lê o capítulo 1 e 2 de Gálatas, que é bem legal, e você vai encontrar aí, mesmo com Angelo, tá, ok. Então, dito isso, vamos para o versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nos últimos dias, diga últimos dias, já dizer para você o que é últimos dias, eu já falei várias vezes, vou lembrar você novamente. Nos últimos dias ele falou através de quem? Do Filho. Você não está com a sua Bíblia aberta não, irmão? Faça um favor, mesmo que você tenha celular aí, moderno, abra seu celular na Bíblia. Abrir o celular é meio complicado, né? Mas está correto, né? Eu acho que está correto abrir o celular, tá, Renato? Acessar o celular na Bíblia. Você tem uma Bíblia no seu celular? Diga amém bem forte. Amém. Você não tem, baixar, né? Baixe uma Bíblia, pelo amor de Deus, e quando vir para a igreja, ou traga de papel do modo antigo, ou abra o seu celular. Acesse, o Renatão que é da tecnologia, o Renatão e ele diz. Acesse o seu celular na Bíblia e fica conferindo. De acordo, daqui a pouco
eu combino aqui com o Raine, ele está até mentindo para você. Você não está lendo? Ele pode ler outra coisa e você acreditar, sim ou não? Sim. Agora, se você conferir, aí você... Ei, o Raine está com uma lambança aí, não tem isso aqui não. Então, confira. A Bíblia diz, a Bíblia de novo. Paulo diz assim, agora é Paulo, que os bereanos eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Bereia e Tessalônica, duas cidades. Os bereanos da cidade de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Por quê? Porque quando Paulo pregava, eles conferiam. E quem é que pregava? Paulo. Quanto mais o pastor Roberto. Então, se o pastor Roberto está pregando, confira se ele não está falando besteira, gente. Se fosse você, já tinha notado. Lê Gálatas 1 e 2, vê se tem esse negócio dos mormons aí. Se fosse você, eu tinha colocado. Agora, se você não coloca, eu falo aqui o que eu quiser, se acredita e vai ser uma festa, porque você acredita em mim. Eu sou homem, falho, igual a você. Só acredite em Deus. É o único que não falha. Em Jesus, que é o Filho de Deus. Mas nos últimos dias ele falou pelo Filho, o qual é herdeiro de tudo e criador do universo. Jesus Cristo é Deus. Diga, Jesus Cristo é Deus. Diga, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o famoso 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Diga, unigênito. É formado da mesma essência. O único que é formado da mesma essência é Cristo. Então, a mesma essência que Deus tem, Cristo e o Espírito Santo também tem. Por isso que eles são 3 em 1. E não peça para me explicar, que nem eu nem ninguém no mundo sabe explicar a Trindade, tá? Ah, são 3 cabeças? Não sei, mas são 3. Pelo menos na economia divina a gente aprende assim. Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok, Jesus Cristo é feito unigênito da mesma essência. Você também é filho de Deus, diga amém. Amém. Mas você não foi feito da mesma essência de Deus. Você é um filho enxertado. Você é um filho adotado, né? É isso. Mas Jesus Cristo não, da mesma essência. Ele é co-igual. Jesus Cristo é infinito, é imortal. E aí deixa bem claro, a Bíblia está falando com você. Foi ele que criou o universo. E a Bíblia diz, né? Vou até reforçar esse texto aí também, que se você estivesse anotando, né? Você estaria anotando assim. É João 1, 3. Diz assim. Desde 1. No princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele criou todas as coisas, é o 3. Todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então quem fez todas as coisas? Cristo. Estou falando de Cristo. Porque Jesus Cristo, aprenda mais essa também. Essa você tem que anotar. É Colossenses 1,15. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Você nunca vai ver Deus, nem Moisés. Moisés pediu, Êxodo 33, pediu para ver Deus, disse, olha, Moisés, homem nenhum pode ver a Deus e viver. Mas eu vou te dar uma canja. Deus não falou assim não, eu estou falando, cearense. Vou te dar uma canjazinha. Tu vai ficar na frente da rocha, escondido. Vou passar. Quando eu passar por ti, eu vou botar minha mão no teu rosto para ti não me ver. Mão figurada, tá? Deus não tem mão. Deus é Espírito. Vou colocar minha mão nos teus olhos para te não ver. Quando eu já estiver passando, tu vai ver só o finalzinho da minha glória. Mas foi o único que viu um pouco da glória de Deus. Homem nenhum pode ver a Deus. Agora você pode ver a Jesus? Sim ou não? Sim. Claro. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1,15. Mas ele que fez todas as coisas, porque ele é Deus. Ele que fez, e sem ele nada do que se fez se faria. É isso. Vamos lá. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha só, ele é o resplendor da glória. Moisés viu uma centelha, o único que viu, tá? Moisés viu uma centelhinha da glória de Deus. E que privilégio aqueles homens que conviveram com Jesus. Ele viu Jesus, eles andavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles choravam com Jesus, eles pregavam com Jesus.
Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E aí, o que Hebreus diz? Que ele é o resplendor. Você entende o que é resplendor? Diga amém. Amém. Resplendor é o brilho, é a glória, é o poder, aqui por avivado, é a unção de Deus está em Cristo Jesus. Ele é tudo isso. 4. Ainda tinha mais coisas para ler, pastor. Então leia, meu irmão, leia tudo. Repita do começo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que coisa tremenda. Em outrora, aos pais, ele falou de várias maneiras, de várias formas. Vários profetas, várias formas. Aí você via que às vezes até o anjo se formava em figura de gente. Às vezes até a mula falou. A mula falou na Bíblia? Falou, até a mula falava. Então Deus falava de várias formas em outrora. Nos últimos dias ele falou pelo Filho. O Filho falou só de uma única vez e definitiva. E o sacrifício de Cristo foi o único, já preguei bastante em Hebreus 9, o único sacrifício. Ele disse, se esse sacrifício de touro, de bode, de ovelha não dá certo, pois eu vou morrer eu mesmo, eu Jesus. Aí eu mesmo, Jesus, morro pelo pecado, é definitivo, agora eu subo ao céu e me apresento diante de Deus e digo, está pago, tetelestai, está pago, e aí Deus coloca ele para sentar à direita, Jesus Cristo, apenas duas coisas aqui, Jesus Cristo hoje, diga Jesus Cristo hoje, ele está sentado à direita de Deus Pai. Diga, o que é isso, pastor? O que significa isso? Diga. O que significa isso? Os reis comuns pegavam o príncipe mais ungido, primogênito, geralmente aquele príncipe que herdar o trono, e colocava ele para sentar à direita dele. E aquele príncipe ungido, primogênito, geralmente o mais velho, é que ia comandar todo o reino. E o rei ficava, quem mandava era o rei, mas o rei ficava só ali, administrando, deixa o príncipe comandar as coisas aí. Então, Jesus Cristo é que comanda tudo. Ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando em glória. E ele diz que cada oração sua, ele é seu intercessor, diga amém. Amém. Cada oração sua, ele diz o amém para você, para Deus. E quando você ora e o diabo quer lhe acusar, ele se levanta e diz, ei, ele não fala desse jeito com Deus Pai não, com educação. Papai, não sei se ele chama também de papai não, mas de pai ele chama, pai, que é Pai Nosso, né? Pai, por esse pecado aí que o diabo está acusando, eu já morri na cruz e já está pago, Senhor. Amém. Você pode dizer um amém? Amém. Aplauda o Senhor mesmo se você entendeu. E toda vez que o diabo quer lhe acusar, o seu adversário, o inimigo, o diabo vai lhe acusar, ele se levanta e diz, ei, eu sou intercessor. Parou. Esse pecado aí já está na cruz, já paguei. Amém. Agora é o 4, né, Rai? Agora o 4. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então no 4 ele prepara para ministrar. Do 1 até 4 é para dizer que Jesus Cristo é superior aos profetas, tá? Agora do 4 em diante, do 5 em diante, ele diz que ele herdou um nome que era acima dos anjos, acima de todos, e aí ele vai mostrar do 5 até o 14, que ele é superior aos anjos. E por isso, por que, pastor, tudo isso? Isso é tão simples para mim, que sou hoje, simples para você, que está no século 21, que está em 2026. Mas para aquele tempo, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Por quê? Porque estava tendo perseguição. Você lembra que Jesus Cristo matado foi o homem? Sim ou não? Sim ou não, gente? Matado foi o homem. Então, esse que é teu Deus, mataram ele. E muitos mártires
Você conhece, hoje eu citei só Tiago. Tiago foi morto à espada. Matava e o pessoal comemorava, batia palma, porque eles estavam numa... Eles achavam que o cristianismo era uma seita. Tá? Ok, vamos lá. Agora, Jesus Cristo é superior aos anjos. 5. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? Então, no 5, atenção aí, tá? Esse eu hoje te gerei dá motivo para... Tá vendo que Jesus... Tem igreja que não aceita Jesus Cristo como filho de Deus, tá, gente? Diga misericórdia. Mas tem, tá? E ele não aceita, tá aí. Porque como é que ele é Deus se ele foi gerado? Ei, esse gerado aí é o dia que Jesus encarnou, tá? Então, se você quiser até discutir aí com quem... O testemunho de Jeová é um que não aceita Jesus. Tá? Se você quiser colocar entre parênteses aí, você vai colocar assim, ó. Gerado aqui é no dia que Jesus foi encarnado. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi Deus, sim ou não? Sim. Lucas 1. Apareceu Gabriel aqui da Tânia e do Renato naquele tempo, há 2.000 anos atrás. O anjo Gabriel, esse Gabriel que está aqui, apareceu para Maria. Bem-aventurada sois vós entre a mulher, bendito é o fruto do teu ventre. Aí, eis que a sombra do Altíssimo te envolverá, e tu ficarás grávida e terás luz a um filho, será chamado esse menino de Emanuel, Deus conosco. Aí ela diz assim: como se eu sou virgem? Disse: ei, Maria, te acalma, só precisa crer, deixa que o milagre quem faz é Deus. E aí ela foi concebida, você conhece a história, ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. Então quem gerou Jesus e Maria? Então Espírito Santo, Deus, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são Deus. Ok. Então foi Deus que gerou. Quando ele gerou, aí está dizendo aí, hoje eu te gerei para ser encarnado, é isso, tá? Ok. Mas tu serás chamado filho, e eu serei para ti como pai. É o único filho verdadeiro, já falei até isso. Nós somos filhos enxertados, nós somos filhos adotados. O único filho verdadeiro da mesma essência, coigual, Deus, eterno, imortal, e etc. e tal, é Jesus. Jesus e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, mais um. 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Aí, de novo, como é que ele é filho de Deus? Como é que ele é Deus? Se primeiro ele foi gerado e agora ele é o primogênito. Primogênito, ainda agora eu falei de unigênito. Qual a diferença de unigênito para primogênito? Unigênito, mesma essência. Primogênito, primeiro de muitos. É porque quando ele, aí em Hebreu diz que ele é o primogênito, porque a partir de Jesus, depois do sacrifício de Jesus, tá? Quando ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita, aí começou a nascer filhos de Deus. E aí ele é o primeiro de muitos. Você é filho de Deus? Diga amém. De uma forma diferente, mas você é filho de Deus. Se você quiser o texto, João, eu sempre cito, Evangelho de João 1, 11 e 12. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, a saber os que creram no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem feito filho de Deus, a saber, os que creem. Então, quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus, não é da mesma essência, até porque um dia você vai ter a morte física, se Jesus Cristo não voltar, né? Todos nós vamos morrer. Jesus morreu também, mas ressuscitou rapidinho, no terceiro dia, né? O Espírito Santo ressuscitou Jesus Cristo. Está sentado à direita e está vivo,
E aprenda mais uma coisa que eu tinha dito, que eu ia dizer duas coisas, acabei me esquecendo. É que Jesus Cristo está sentado à direita, mas ele tem corpo. Aprenda isso. Diga, Jesus Cristo, ele tem corpo. Corpo físico. Se você quiser chegar lá no céu e você quiser bater em Jesus, assim, bater em bom sentido, pelo amor de Deus, tá? O pastor está dizendo que você vai bater em Jesus. É bater, tocar, tá? Jesus, deixa eu tocar no Senhor aqui com muita reverência. Toque. Você quer pegar aqui no cravo, no buraco aqui? Toque aí. Tá? Tocar. Não é bater não. Pelo amor de Deus. Ah, você que sabe. Se quiser bater em Jesus, é com você. É conta e risco. Não vai dizer que foi eu que mandei não. Mentira desse negócio aí. Ok, vamos lá. Mais. 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Então Jesus Cristo, aquele que comanda todas as coisas, tá? Inclusive quando todo mundo ressuscitar, ele que vai julgar vivos e mortos, é Jesus Cristo, tá? Mas ele faz aos anjos. O objetivo do 5 a 14 é dizer que Jesus Cristo é maior que os anjos. Então, dos anjos, Jesus Cristo faz deles ventos e labareda de fogo. Ah, usa o anjo como vento? Usa. Usa como labareda? Usa. Tá? Quem que usa? Jesus Cristo. E pasme você. A Bíblia também diz. Quem é que diz? Quem é que diz? Que os anjos são ministros de Deus, mas eles são mensageiros para atuar também em nosso favor. Então, todo você que é salvo, você pode invocar os anjos, tá? Os anjos são servos. Anjos não são iguais a Deus. Jesus Cristo é superior aos anjos, e os anjos estão a serviço de Deus, em primeiro lugar, mas também estão a serviço dos homens, só dos salvos. Preste bem atenção. Ok. Outra coisa. Aprenda uma coisa. Você que ainda tem medo do diabo. Eu estou no escuro. Aí eu começo a me arrepiar. Tu tá com frio não, rapaz? Bota um cobertor. Começa a me arrepiar. Não sei. Aprenda uma coisa. Se Cristo é superior aos anjos, Lúcifer, ele era um anjo, sim ou não? Ele caiu? Então, se Jesus Cristo é superior aos anjos, se ele é superior aos anjos que estão em santidade, a Miguel, Gabriel, Arcanjo, Serafim, ele é superior a todos os anjos estão a serviço de Cristo. Quanto mais os anjos caídos, meu amigo. Tem gente que pensa assim, Lúcifer, Satanás, tem o mesmo poder de Deus, é uma luta ali, se for um clássico, Fla-Flu não, que o Flu está tão ruim, né, que o Flávio faz logo uns 3-0, mas no tempo que o Fluminense era bom, é um clássico ali, quando um ganha, é aos 45 do segundo tempo, com um golzinho ali chorado, e uma campeão. Você está equivocado. Se fosse um futebol, aí ia ser igual o Fla-Flu mesmo, tá? Hoje, o Flamengo está humilhando todo mundo. Então, ele ia humilhar o Fluminense. Eu não sou mais fluminense, não. Vamos falar mal do Fluminense. Ele ia humilhar o Fluminense todos. Faz a fila aí. Quem quer apanhar, venha. É assim que o Flamengo faz. Jesus Cristo, apenas uma coisa para a gente concluir essa parte. Só quero que você entenda. Ele é superior aos anjos em santidade, muito mais ainda aos anjos caídos. Sabe como é que ele vai vencer Satanás? Quem que sabe? Se sabe, diga amém e responda. Se não sabe, diga misericórdia bem forte. Ele vai vencer Satanás, tem Apocalipse, com um sopro. Você acha que Jesus Cristo, quando voltar, Deus Todo-Poderoso, vai ficar, brigando com Satanás, estou quase apanhando. Miguel, me ajuda aqui. Está difícil. Meu irmão, pelo amor de Deus, ele vai só, sai, diabo. Já foi. É Deus, ele é Deus, é todo poder, gente. Todo poder.
Ele é criador do universo. Então é com o sopro que ele vai vencer o diabo. Não é com uma briga, escolhe as luvas, vamos ver. Não, você está equivocado. Então você serve a um Deus, tá? Que é milhões e milhões de vezes mais poderoso do que o diabo, que quase sobre todas as coisas. Deus é Deus e mais ninguém, só existe Ele. Tá? Que é para vocês aí daqui cheio. Agora aprenda uma coisa que eu estou lhe ensinando agora de batalha espiritual. A Bíblia diz que o menor no reino do Espírito, o mesmo anjo caído é do reino do Espírito, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Reino espiritual é aquele reino que a gente não vê. Todo anjo, demônio é reino espiritual. O menor no reino do Espírito, ou o anjo em santidade, o menorzinho, ou o anjo demônio, anjo caído, ele tem mais poder do que você. Do que você, homem. Mas você em Cristo, você é o quê? Mais do que vencedor. Você em Cristo, você é maioria. Então, quando for enfrentar qualquer coisa, peça logo socorro por Jesus, irmão. Você entendeu? Diga amém. Amém. Entrei até uma palhinha em batalha espiritual, né? Nem estava no script aqui, mas só para você aprender um pouco de batalha espiritual. Vamos lá, mais um. 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e centro de equidade é o cetro do seu reino. Então, ele diz, é Deus falando para Jesus, que o seu filho, o seu trono, o seu reino é eterno. Né? Não sei se hoje que nós cantamos, que os reis vêm e vão, sim ou não? Rei mais poderoso do mundo, morre. Um dia ele morre. Lula vai morrer um dia? Alexandre de Moraes vai morrer um dia? Sim. Só não sei quando, tá? Não estou dizendo que vai morrer amanhã, não. Mas vai morrer? Você tem certeza disso? Vai. Não precisa nem ser não, Jesus vai morrer. Ninguém vira para pedra. Só teve 3, né? A não ser que ele seja muito escolhido. E Deus resolva levar o Alexandre de Moraes. Misericórdia. Mas Deus pode todas as coisas, não vou me meter com Deus, que o homem, o reino dele é eterno. E o cetro dele é de equidade. Diga equidade. Diga equidade. Equidade é que e aquele, não sei nem se existe o trema, não existe em português o trema? Não. Então tinha o trema antigamente no meu tempo que eu estudei, sou da antiga, mas tem equidade. O que é isso? O que significa equidade? Aprenda essa palavra para você colocar aí. O cetro dele é de equidade, lealdade e justiça para todo. E ao contrário de iniquidade, iníquo, pecador, ímpio, iníquo. E equidade, ao contrário, leal, justo, verdadeiro, correto, amoroso. Quem é que tem esse cetro? Quem é que tem esse cetro? Jesus. Você não está com a Bíblia aberta, né? Do jeito que eu falei. Tá? Raina acabou de ler. Será você correr lá? Quem é que tem esse cetro? Jesus está centrado, seu trono é eterno, ele reina com o cetro de equidade para sempre. É isso. Lealdade e justiça para todos. Você sabe por que em Filipenses 2:10 diz que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, no céu, na terra e no inferno. Sabe por quê? Porque ninguém vai encontrar a injustiça dele. O diabo é doido para acusar, encontrar um erro seu, ele acha. Mas quando chegar com Jesus, não vou me ajoelhar, não. Então me mostra um motivo pelo qual, capeta do inferno, tu não vai se ajoelhar. Aí vai procurar. Aí não tem. Jesus não tem o quê? Jesus não tem o quê? Iniquidade. Iniquidade, isso mesmo, não tem pecado, é a mesma coisa. Iniquidade e pecado é a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas foi encontrado sem pecado, sem iniquidade, que é a mesma coisa, iniquidade, pecado,
Tá? Ok. Então, o seu cetro. Agora, o que é cetro? Diga cetro. Cetro era uma espécie de bastão, uma vara. Que o rei, o autor está usando muito o rei. Nessa época de Hebreus, o Império Romano estava em plena êxito, sim ou não? E tinha rei. Tá. Rei existe até hoje, né? Inclusive o irmão do rei. Quem sabe que o irmão do rei pegou um xilindró um dia desse? Quem viu? Ele está envolvido naquele escândalo que se compara ao do. Eita, virou. Tu pode cortar e emendar? Voltando para a Bíblia, 9. para a palavra de Deus. 9. Amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Isso Tá, conclua. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando ele diz esse companheiro, ele está comparando, qual é esse texto? Está comparando com quem? Jesus superou quem agora? Aos anjos, está comparando com os anjos. Tá? Então ele é superior, ele ungiu Jesus, porque Jesus amou, repete aí a parte A, ele amou o quê? Amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. Olha, Jesus é aquele que ama a justiça e odeia a iniquidade. Se a Elisa estivesse aí, ela ia dizer assim, e que ruge o leão, né? Tem essa parte que a gente canta aí. Então, ele ama a justiça, Jesus é justo. Ele odeia a iniquidade. Quem já sabe o que é iniquidade? Responda. Pecado, injustiça, tudo que é errado, tudo que não presta, é iniquidade. Jesus ama a justiça e odeia a iniquidade. Por causa disso, Deus o honrou e colocou num status, numa posição que está acima de todo e qualquer anjo e companheiros. 10. Não, ainda falta um pouquinho para te acabar. Ainda, no princípio, Senhor, lançar-te os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Só para mostrar que Jesus Cristo é Deus. No princípio, no início, ele, Cristo, que colocou os fundamentos da terra e também fez os firmamentos do céu. Ele fez todas as coisas, tá? Já acabei de citar João 1:3, tá? Evangelho de João, versículo 3. Ele fez todas as coisas, sem ele nada do que fez se faria. É isso, tá? 11. Eles perecerão, tu, porém, permanecestes. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Então, todos nós, diga todos nós, vamos envelhecer igual veste. Você tem uma roupa que já está bem velhinha, até você ainda gosta, mais da usa, mas quando você olha, essa camisa aqui, essa calça, essa calcinha, não sei, essa cueca, já está um pouco surrada, você já disse alguma vez? Então nós vamos ficar velhos igual roupa. Mas Jesus, não. Então todos perecerão, todos envelhecerão, todos nós ficaremos velhos. Igual roupa. Comparou a gente a roupa. Roupa quando você compra, que você estreia. Que camisa bonita, que calça legal, que sapato, que meia, que cueca, que calcinha, que sutiã. Depois, essa calcinha aqui já está meia, né? Essa cueca, essa calça. Não é assim? Sim ou não? Já está pedindo uma nova? Está na hora de você ir no shopping? Somente as mulheres que gostam do shopping? Pois é. Assim somos nós. Só que a gente não dá para ir para o shopping, né, gente? Vai ser um dia que nós vamos para onde? Para a terra dos pés juntos. Mas vamos avançar, né? 12. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, te és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, só para mostrar que Jesus é infinito, é eterno, imortal, é tudo, e comparou novamente de novo a roupa, etc. 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esse texto aí do 13
Só falta um inimigo. Diga, só falta um inimigo. Qual é esse inimigo? Quem sabe? O último inimigo a ser vencido será a morte. Tá? 13. 14, vai encerrar. Vai ficando em pé. Estou acabando. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que não há de herdar a salvação. Não, esse aí é que não leu muito bem. A serviço de todo aquele que vão há de herdar. Tá? Todos os salvos, já até falei isso aqui. Então os anjos são apenas, eles são criados, hoje eles são imortais, mas eles não são eternos, eles foram criados, e eles são criados são ministradores, né? Anjo significa mensageiro, eles são mensageiros de Deus e nós, a nosso favor, tá? Isso que é a função dos anjos. Enquanto Jesus é igual a Deus, é herdeiro e mais ainda, é ele que comanda todas as coisas. Deus atribuiu a Jesus Cristo comandar tudo, ele que comanda, ele que é o rei. É que lá está lá escrito em Apocalipse, eu ministrei da outra vez que eu falei aqui, foi domingo passado. Está em Apocalipse 19, 16. Lá quando Jesus voltar no grande cavalo branco, e naquele dia ele já venceu a morte, quando ele voltar, aí no manto dele, na coxa direita dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele veio para vencer e já venceu todas as coisas. O último inimigo a ser vencido é a morte. Ele vai vencer, ele venceu a morte, mas nós vamos vencer também, porque neste dia que ele voltar, quando ele aparecer, é automático, tá? Ele apareceu nas alturas, todos ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, vão se encontrar com Cristo nos ares, e aí nós vamos descer nesse mesmo inteirinho. Como ele vai fazer, eu não sei. Ele vai purificar toda a terra, e aí vai descer nova terra, novo céu, e nós vamos reinar com ele para sempre. Diga amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor e vamos orar. Você já está em pé, diga amém. Amém. Senhor, obrigado porque esta é a tua palavra. Obrigado porque nós, pelo menos aqui da base 14, não seremos confundidos. Nós já cremos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo é o nosso Deus. E Ele reina nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, e Ele reina principalmente em mim. E que venha o teu reino, meu Deus. Abençoa cada discípulo da base 14, abençoa com santidade, abençoa, meu Deus, com paciência, que possamos ter paciência para saber, esperar, entender que Jesus Cristo já está no perfeito controle de todas as coisas, não está nem adiantado, nem atrasado, e ao seu tempo todas as coisas são formosas, e Ele faz a sua vontade como lhe apraz, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Abençoa os teus filhos nesta noite, continua ministrando aos nossos corações, meu Deus, e que nada seja suficiente, como demos exemplos hoje, de algumas pessoas que se desviaram, meu Deus, que nada seja suficiente para nos afastar desse amor maravilhoso, que cada dia possamos nos agarrar, nos apegar mais em Ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você diz amém e aplaude ao Senhor.